Bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos paroquianos. Hoje é sábado, 17 de abril, e depois da multiplicação dos pães para saciar a fome da multidão que o seguia, Jesus caminha sobre as águas do mar agitado. Com as palavras, "Sou eu, não tenhais medo", Jesus tranquiliza os discípulos e se faz reconhecer, revelando-se como o Senhor, no qual está a presença poderosa e salvadora de Deus. Jesus se auto-revela aos seus discípulos, não somente como Messias, que sacia a fome da multidão, mas também como pessoa divina, que mais uma vez vai ao encontro deles com amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Continuamos a ler o Evangelho de São João, capítulo 6, os versículos 16 ao 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, o milagre da multiplicação dos pães que lemos ontem no Evangelho deixou algumas dúvidas nas pessoas sobre a identidade de Jesus. Tanto que, no final do Evangelho de ontem, estava escrito que Jesus teve que fugir da multidão que queria fazê-lo rei. O Evangelho, esse trecho que lemos hoje, apresenta Jesus caminhando sobre as águas agitadas do mar, que é o lago de Tiberíades. Os discípulos estão separados, estão distantes de Jesus. É noite e estão navegando sobre um mar agitado por um vento forte. Quando nós estamos distantes de Jesus, o mar da nossa vida fica mais inseguro, fica agitado. O medo, a escuridão e a agitação das águas são sinais desse distanciamento do Mestre. São sinais desse distanciamento que os discípulos tomaram em relação a Jesus. Porém, os discípulos veem Jesus sem saber que era ele. Estão amedrontados. É interessante perceber que não é a tempestade que causa medo nos discípulos, mas o Mestre que caminha sobre as águas. É uma imagem que tem um significado teológico bastante forte para nós. O mar é símbolo do caos primitivo. As águas
símbolo da desordem nas origens. Lembramos do episódio do livro do Gênesis, da criação, né? Quando Deus está criando, né? Então, por isso, caminhar sobre as águas agitadas representa a manifestação do poder de Deus. Jesus caminha sobre as águas agitadas do mar. Portanto, ele age como somente Deus pode agir, revelando-se, portanto, de natureza divina. Jesus não é aquele que só sacia a fome do povo, mas é alguém que domina as coisas criadas. O medo dos discípulos é o temor diante do divino que se revela em Jesus. Aquele que distribuiu pão em abundância é um só com Deus, é o próprio Deus. E Jesus confirma isso através da frase que dirige aos discípulos: sou eu, não tenhais medo. O convite a temer é típico das manifestações divinas nas Sagradas Escrituras. Quando o anjo aparece, faz a anunciação a Maria, ele vai dizer: não tenhas medo. A Moisés, a mesma coisa: sou eu, não tenhas medo. Então, essa expressão, sou eu, é aquela típica usada por Deus também no Antigo Testamento para se identificar: eu sou. E Jesus, no Evangelho, vai dizer várias vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta das ovelhas, e assim por diante. Então é típico da manifestação da identidade de Jesus. Então o Evangelho de hoje não se trata de um milagre, mas se trata de uma revelação da identidade divina de Jesus. Ele é o Senhor. Então, pela intercessão de Nossa Senhora, peçamos a graça de saber sempre reconhecer essa presença divina na nossa vida, sobretudo nos momentos mais difíceis, quando nós nos damos conta que a ação humana não pode fazer muito. E confiemos nessa presença de Deus que nos consola e que nos incentiva a continuar a remar o nosso barco no mar agitado da nossa vida, sobretudo neste momento da agitação dessa pandemia que o mundo e o Brasil estamos vivendo. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom sábado a todos.